Oi pessoal, tô aqui de novo, segunda aula, então. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o módulo 4. Lembrando, nossa aula é sempre baseada na apostila. Então a gente está na apostila 1, módulo 4, que é Renascimento, Humanismo e Renascimento Cultural, beleza? Então bora lá, me arrumei toda hoje pra vocês, só pra dar uma aula bem bonitinha também, fechou? Então passem álcool em gel na mão e bora estudar. Seguinte, a gente já viu um pouquinho na semana passada, né, na primeira aula, sobre a formação dos estados modernos e tal, e a mudança, a ascensão da burguesia e etc. Então, só pra gente retomar aqui, né? Quando eu falo desse período, agora eu vou começar a falar sobre humanismo e renascimento cultural, a gente acabou, na verdade, quando eu falo sobre esses assuntos, eu tô falando de um período maior, que é o período considerado, né, na história tradicional, Idade Moderna. Então, o que a gente viu aí? A gente viu um pouco sobre a política, os estados nacionais que vão se formando, né? Porque lá tinha os feudos, os senhores feudais, e aí a gente começa a unificação, a junção desses feudos e a formação dos estados nacionais, Portugal, Espanha, falei um pouquinho para vocês. A economia, ela também muda, deixa de ser aquele sistema feudal e etc, e vem o mercantilismo, tem uma outra proposta, uma proposta de intervenção do Estado e etc. A própria sociedade também, ela vai se reformular, a gente tem o surgimento da burguesia, que vem com essa gana de lucro, de lucrar, de vender, né? E a gente também tem a própria sociedade mudando, assim, culturalmente falando, né? Mentalmente, vamos falar assim, as coisas começam a se alterar dentro desse contexto da Idade Moderna. E aí é nesse contexto que a gente vai ver que as pessoas, os intelectuais europeus, na verdade, porque é um movimento também que ele não é para todo mundo, os intelectuais vão começar a dar mais atenção para o ser humano. Porque antes a gente vê que tem sempre uma justificativa divina, uma crença que Deus era o centro de tudo, chamado teocentrismo. Agora vai surgir um movimento filosófico que é o humanismo, que vai falar, não, peraí, o humano é o centro de tudo. É o pensar desse ser humano, é o agir desse ser humano que é o mais importante. Então a gente tem aí uma cisão de uma crença antes teocêntrica, ou seja, Deus é o centro das coisas, então, sei lá, eu tropecei e caí porque Deus quis, e agora não, eu tropecei e caí porque, sei lá, eu sou uma anta e não vi um buraco. Alguma coisa nesse sentido, tu começa a usar mais a tua razão para justificar as coisas também e dar mais atenção para o ser humano. Daí o nome do movimento filosófico chamado humanismo. O que esse humanismo ele busca, né? Então, uma das coisas essenciais é a valorização da capacidade humana. Ele vai dizer, olha, o ser humano é um negócio surreal. Ele pensa, ele produz, ele tem ações, ele tem atitudes dentro do mundo que modificam as coisas, então ele é importante, né? E aí, claro, eles vão buscar encontrar bases para justificar essa questão. E aí eles vão dizer, bom, vamos lá na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, pegar as ideias dos caras, trazer para agora, para poder a gente justificar essas nossas crenças e essa nossa nova filosofia, essa nova forma de ver o mundo, né? Então é muito interessante a gente entender que o humanismo ele se inspira muito na Antiguidade Clássica. E quando eu falo Antiguidade Clássica, eu estou falando de Grécia e Roma. Eles vão se olhar para esse lado, né? Vão olhar para o passado para trazer isso. Uma coisa bem importante. Quando eu falo em humanismo, valorização do ser humano, afastamento da ideia de que tudo se justifica por Deus e etc., eu não estou dizendo que os humanistas eles são ateus ou eles querem destruir a Igreja Católica, nem nada disso, tá? Na verdade, inclusive, eles estão caminhando meio que juntos, vamos dizer assim. O que eles estão dizendo, assim, o próprio ser humano, ele é um presente divino. Se ele é um presente divino, se ele pensa isso é um presente divino, isso também deve ser valorizado. Então tem uma relação, eles não estão separando as coisas, não há uma ruptura, tá? E aí junto dessas ideias humanistas vem uma aplicação disso, que é o quê? O renascimento, que vai trazer esses valores humanistas e vai colocar de alguma maneira em prática dentro da cultura, dentro da ciência, dentro da arte e assim por diante. Então o renascimento ele se baseia nessas ideias humanistas de valorização do ser humano, de valorização da razão, de valorização da vida humana e etc. Tá? O renascimento, então, ele de novo, o que ele vai fazer?
ele vai principalmente se voltar para os estudiosos lá da Antiguidade Clássica, as artes da Antiguidade Clássica, a mitologia da Antiguidade Clássica, para poder construir as suas, ou seja, obras, ou enfim, teorias, etc. Eles vão se voltar para lá, né? Uma coisa bem importante que todo mundo fala, é bem comum também, dizer que o berço do Renascimento, ele é a Itália, a Península Itálica. Aí vem a grande, quais as razões para fazer a Itália florescer esse Renascimento? São algumas razões. Primeira razão, a Itália, ela já foi ali o centrão do Império Romano, aquela região ali, né? Então tinha muitas ruínas, coisas do passado da Antiguidade Clássica. Isso vai influenciar, claro, imagina, tá tudo ali perto deles, então isso motiva, movimenta os estudos, as pesquisas, né, e a valorização dessa Antiguidade Clássica. Além disso, nesse contexto, a gente tem aí a fuga dos bizantinos, dos sábios bizantinos, que eles estão fugindo dos muçulmanos, porque o Império Bizantino ele está caindo, né, ali no século XV, e aí eles fogem dos muçulmanos e acabam indo para Roma. E nisso acabam também transmitindo alguns valores, etc., da Antiguidade Clássica, tá? E claro, a Itália tem uma coisa que vai ser, a Península Itálica tem uma coisa que vai ser muito importante, que é o mecenato. Quando eu falo em mecenato, estou falando de patrocínio, de incentivo. Tem umas camadas da sociedade que estão incentivando, principalmente aí a burguesia e a própria igreja, incentivam os artistas a fazer as coisas. Então isso vai também agitar bastante. Tá? Então alguns motivos para a Península Itálica ser o berço do Renascimento. Eu tenho o próprio cotidiano daquela região, que traz as ruínas da Antiguidade. Eu tenho a fuga dos sábios bizantinos que vão para aquela região e acabam transmitindo, passando um pouco das experiências da Antiguidade Clássica. E a ascensão da burguesia e a própria nobreza e a igreja que vão patrocinar muitos artistas e incentivar esse movimento artístico, tá? Nesse contexto todo, gente, tem uma coisa também que é extremamente marcante e importante, que é a invenção da imprensa. Não é a imprensa, um telejornal aqui hoje, né? Não é isso. É a maneira como tu vai produzir o material e vai difundir esse material mais rapidamente. A imprensa de tipos móveis, que é com o Gutenberg. Quando ele cria essa, entre aspas, essa tecnologia para a produção de escritas, ele acelera a produção. Então, antes, um livro, ele demorava muito tempo para ser feito, porque tinha que ser lá no MOOC o negócio. Agora, eu consigo fazer rapidamente vários textos, ao mesmo texto, e distribuir. Então, até a gente vai ter uma aceleração das ideias sendo transmitidas por causa disso, por causa da invenção da imprensa, né? Já falei um pouquinho então sobre a invenção da imprensa. Todo esse contexto tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Isso é bem importante. Vamos só entender um pouquinho sobre algumas das características do Renascimento, tá? Eu tenho essa ideia do hedonismo, que é essa busca pelo prazer, assim, imediato e tal, que a gente tem que aproveitar também o presente, porque antes a ideia muito era, eu preciso viver bem, respeitando tudo para ser salvo e ir para o céu. Agora, eu aqui agora, né? Então tem um pouco disso, essa necessidade. A valorização da razão. Então eu busco justificar as coisas também de forma mais racional e não de forma divina, tudo por Deus, mas eu busco a razão para isso. Um otimismo. As produções artísticas, elas também vão ter um pouco do naturalismo. Isso são os clássicos artistas, pintores que trazem muito disso, é bem marcante. O antropocentrismo, que é agora o homem no centro de tudo, do universo. A atenção é voltada para esse ser humano e não mais para Deus. Não é que eu não acredite em Deus, mas lembrando, o próprio ser humano é uma produção divina, não é uma criação divina. Então, tá tudo interligado. E o individualismo, é muito interessante a gente ver também que, por exemplo, dentro das artes, a gente vai ver retratos sendo produzidos. Uma pessoa sendo retratada, não mais um coletivo, não mais uma cena, mas são retratos. Isso é uma característica desse individualismo surgindo, né? Também é bem importante falar, que eu falei do berço, né, que o Renascimento é o berço da Itália, o Renascimento é o berço, né, é a Itália e etc. Ele vai acabar se expandindo para além da Península Itálica, vai para Portugal, por exemplo, com Camões, né, que é o maior exemplo,
vai para a Inglaterra com Shakespeare, né? Romeu e Julieta, aquela coisa toda. A Espanha a gente tem o Miguel de Cervantes, então vai se espalhar aí. Claro, em cada território vai ter as suas especificidades, suas características, né? E a gente também não pode esquecer dos artistas mais clássicos, né? Que aí quem é da minha época, né, jovem, assim como eu, sabe lá das Tartarugas Ninjas, né? O Leonardo, Michelangelo, Donatello e o... Leonardo, Michelangelo, Donatello. Esqueci do outro, gente. Quem é? E o Rafael. Os Tartarugas Ninjas, né? Que é o clássico, né? E claro, Da Vinci ele é uma figura emblemática não só no campo das artes, vai para a ciência. Enfim, o cara era um autêntico curioso, erudito, assim, tá em tudo. E também dentro das ciências a gente tem que entender a questão da anatomia humana. O próprio Da Vinci é um cara que é bem curioso com relação à anatomia humana, mas a gente tem o André Vesalho, um anatomista que vai começar a mexer no corpo. E isso antes era impensável. O corpo não pode ser violado. Agora a gente tem essa possibilidade para conhecer tanto anatomicamente quanto também a questão da medicina e etc. E também não podemos esquecer, né, dentro da ciência, do Copérnico. Bem lembrado. O Copérnico que vai dizer, olha, heliocentrismo acho que é melhor do que geocentrismo, né? Mas ele vai acabar arrumando algumas tretas aí com a Igreja Católica, que não acreditava muito nisso. E aí também depois vem o Galileu, né, com a questão do heliocentrismo, ou seja, com o Sol estar no centro, né, que são questões mais científicas e que a Igreja também influenciava nessas ideias. Bom, bem rapidamente era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Qualquer dúvida, então, vocês me mandem e-mail, vocês sabem o meu e-mail. E façam os exercícios da apostila, tá bom? Um beijinho, fiquem bem, até a próxima!